Olá, galera. Boa noite para vocês. Tudo bem? Bom, pessoal, essa aula é a aula de História dos segundos anos A e B. Queria agradecer aí a participação de vocês. Também reforçar o que eu já comentei na avaliação, no videozinho de Sociologia. Se vocês tiverem alguma dificuldade, tiverem alguma sugestão, alguma questão, por favor, o professor está à disposição de vocês, tá? Por favor, contem comigo. Bem, nós vamos dar continuidade aí ao que nós vimos lá na aula passada. Nós falamos sobre as revoluções burguesas, sobretudo na Inglaterra e na França, e aí nós vamos falar sobre os impactos das ideias iluministas na América. Então, mudanças vão acontecer aqui no nosso continente. Então, é isso que nós vamos ver, mas não hoje. Nós veremos na próxima aula. Hoje, eu vou fazer um resgate aí do que foi o iluminismo, certo? Eu sei que vocês viram aí alguma coisa com o professor de filosofia, o Antônio, mas eu vou fazer uma retomada aqui. Eu preparei uma apresentação para vocês. Espero não me alongar muito nesse conteúdo. Vou compartilhar aqui com vocês. Olhem só. Espero que vocês estejam vendo aí a minha apresentação. Pessoal, essa obra de arte aqui, ela faz uma alusão ao espírito do que foi o iluminismo. O iluminismo foi um movimento filosófico, um movimento de ideias, mas também um movimento científico, né? Então, aqui nós temos um experimento científico acontecendo, né? Então, existe aqui primeiro que a obra de arte ela está destacada, iluminada, né? Então isso faz uma alusão aí às ideias, à ciência. Segundo que as pessoas estão apreensivas porque conhecimento traz inquietação, conhecimento traz medo. Então o movimento iluminista, o iluminismo, foi esse movimento de ideias, movimento científico, que vai colocar por terra o poder absoluto do rei, que colocará por terra o poder absoluto da igreja. Então, a igreja que respondia a todas as questões relacionadas à ciência, agora não mais, né? Então, aqui, eu trouxe aí para vocês uma obra de arte de 1812, que mostra um salão literário. O que era um salão literário nesse período? Nós estamos falando aí do século XVIII. Os salões literários eram momentos em que filósofos, escritores, poetas, professores tinham para defender as suas ideias. E aqui eu destaquei alguns filósofos importantes. Rousseau, Diderot, a Madame Geoffrin, que eu destaquei aqui, é a dona dessa casa maravilhosa, né, desse palácio, Montesquieu, e aqui ao centro nós temos o púlpito, né, de Voltaire, que foi o pai, né, o fundador aí do movimento iluminista, e nós vamos entender por quê. Olhem só, galera, então uma definição aí do que foi o iluminismo. O iluminismo, ele foi um movimento intelectual, filosófico, liderado por uma classe social ascendente, a burguesia. E esse movimento, ele tem início lá no século XVII, 1650, na Inglaterra, mas o ápice desse movimento será na França, no século XVIII. Aqui nós temos alguns filósofos iluministas importantes. Então, aqui nós temos o Diderot, aqui é o John Locke, aqui é o Montesquieu, aqui é o Rousseau e o Diderot.
né? Então, filósofos importantes. O John Locke, com exceção aqui do John Locke, todos os demais eram franceses. O John Locke, ele é o único inglês aqui nessa lista. E é ele que vai iniciar o movimento, né, de defesa, de racionalidade na Inglaterra. E aí, olhem só, o iluminismo, ele servirá como uma forma de acabar com as algemas do antigo regime. Lembram-se que nós vimos essa figura na última aula? Então, aqui nós temos a sociedade francesa. A burguesia e o povo é esse cidadão que está curvado, carregando aqueles que tinham muito dinheiro. Então, a nobreza, certo? E a nobreza aqui, ó, ostentando aqui a sua espada, a nobreza e o clero, a Igreja Católica. A Igreja Católica e a nobreza não pagavam impostos. Pelo contrário, eles recebiam, viviam muito bem. Quem pagava imposto era o povo, e a burguesia que ascendeu das bases do povo, ela também pagava muito imposto. Então, a burguesia, ela será fundadora do movimento iluminista. Aqui, eu vou compartilhar um videozinho, fazer uma experiência, vamos ver se dá certo. Quando muitos andavam nas ruas, enfim alguém percebeu, e a resposta está nas ruas. São os iluministas e suas ideias, onde basta olhar, analisar pra se entender. E todo mundo pode pensar e iluminar as coisas com razão, deixando de lado a velha história da superstição. Antes dos iluministas todos achavam normal explicar quase todas as coisas com lendas, até que alguns perceberam que existia um porquê pra tudo nesse mundo acontecer. Agora posso pensar, agora eu posso ver, Posso até explicar, te fazer entender. e foram os iluministas mudando as ideias dentro da política, filosofia, uma revolução, mostrando que a razão não é religião, é prestar atenção, é tirar conclusão do que é ou não, buscando sempre sim ou não, mostrando que a razão não é religião, é prestar atenção, é tirar conclusão do que é ou não, buscando sempre sim ou não. E muita coisa mudou com esses heróis do pensar. Lutaram por nosso direito maior de sempre poder questionar. Pessoal, eu adoro esse videozinho. Então, essa animaçãozinha aqui, ela faz alusão justamente a esse poder das ideias, o poder
da imaginação, o poder de se questionar, o poder de se estudar. O maior ato de resistência que nós podemos travar é estudar. Esse é o maior ato de resistência. Esse é o maior ato revolucionário. Mas seguindo aí, galera, então, olha, eu vou interromper aqui para que eu possa não correr o risco de que vocês não vejam a minha tela novamente. Então, olha, seguindo aqui, aqui. Bem, então, quais foram os principais pontos defendidos, as principais bandeiras defendidas pelo movimento iluminista? Primeiro, liberalismo político. O que isso significa? Que as pessoas queriam participar da política, não queriam deixar nas mãos de uma única pessoa, o rei, as decisões, o curso político do país. Segundo, liberalismo econômico. Para a burguesia, que está ficando poderosa, rica, ela quer mais poder, a interferência do rei e a interferência da Igreja Católica era um obstáculo. Então, se defendia uma liberdade econômica. Igualdade jurídica. Isso significou o quê? Que a igualdade jurídica ela era uma defesa de que não é porque eu sou nobre que a justiça ela será aplicada a mim de uma maneira diferente. Deve ser aplicada da mesma forma. Tolerância religiosa, então uma bandeira muito forte, porque nós estamos falando de um poder expressivo da Igreja Católica, muitas vezes um poder de coação, de perseguição religiosa. Então essa era uma bandeira aí dos iluministas, a defesa da tolerância religiosa. E por fim, galera, a defesa da liberdade de expressão, da possibilidade, liberdade de expressão com responsabilidade, claro. A defesa de você poder discordar, mas discordar e argumentar aquela discordância. E também a educação formal do povo, porque até então, quem recebia educação? Os mais ricos, os pobres, não. E aí, galera, em que estava baseada a fundamentação teórica do movimento iluminista? Baseado na razão, né? Então, a razão era a base fundamental para o movimento iluminista. Eles, né, os iluministas, pretendiam iluminar, acender a chama, lançar luz sobre a escuridão. Esse lançar luz sobre a escuridão, essa luz é a luz da razão, é a luz do conhecimento. Então, no momento como nós estamos vivendo hoje, né, de negacionismo, né, científico, não existe Covid-19, é tudo obra dos esquerdistas, comunistas. Gente, isso é uma falácia, é claro que existe. E é claro que nós temos que tomar cuidado. Não é à toa que nós estamos mantendo aí aulas online. Aqui eu vou falar bem rapidinho sobre os principais autores. Então nós temos aqui o John Locke, que é inglês, e o John Locke, ele vai defender, galera, principalmente o respeito à liberdade, a tolerância religiosa e o respeito à propriedade privada. São as ideias do John Locke, desse cidadão aqui, desse bonitão, que vão influenciar o processo de independência de um país, dos Estados Unidos. Então, os colonos americanos, eles começarão a ler as obras de John Locke e eles serão contagiados por isso. Então, acenderá uma esperança. E aí nós teremos uma luta sangrenta que trará, então, a independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra. Um outro teórico é o Voltaire. O Voltaire,
ele acreditava em Deus, mas ele não, ele era um inimigo ferrenho da Igreja Católica. Então, ele dizia o seguinte, todo discurso no final ele assinava, abaixo a infâmia. Né? Então, ele assinava dessa forma. Quem era a infâmia? A Igreja Católica. Charles II, ou mais conhecido como Barão de Montesquieu, que vai elaborar lá a divisão do poder do rei em 3 poderes, poder executivo, legislativo e judiciário. Imagino que vocês já tenham ouvido falar do Barão de Montesquieu através das aulas de filosofia. Ele também vai dizer, afirmar o seguinte, que o Estado deve proteger os cidadãos, certo? Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, que será o principal influenciador da Revolução Francesa, ele que vai defender que a pobreza, a miséria não é algo divino, não é algo criado por Deus, que é algo criado pelo ser humano de forma perversa, por meio da propriedade, e o Jean-Jacques Rousseau, ele será o principal filósofo a influenciar a Revolução Francesa. E aqui, por fim, o Adam Smith. O Adam Smith será o teórico que vai defender o liberalismo político, ou melhor, o liberalismo econômico. Ele que vai defender uma diminuição do poder do rei e uma ampliação do poder dos empresários. Pessoal, é isso. Em linhas gerais, essa é a aula aí sobre os pensadores iluministas. Na próxima aula, nós vamos falar, então, sobre a chegada dessas ideias aqui na América e qual será o resultado das ideias iluministas aqui na América, inclusive aqui no Brasil. Tudo bem, galera? Obrigado por hoje. Um beijo, tchau. Obrigado, gente. Se cuidem.